Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Que bom que a gente pode estar junto mais uma vez aqui, começando bem a semana com conteúdo de qualidade. Você que é profissional da saúde, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sei que eu já falei isso na abertura, mas não custa repetir o quanto eu sou feliz, o quanto eu fico honrado aqui com a sua presença. E eu sei que muita gente que não é da área da saúde também acompanha o nosso podcast. Eu recebo diversos comentários e pessoas que são de outras áreas dizendo: olha, eu sigo o seu podcast. Eu falo, legal, fico muito, muito feliz em saber que você, mesmo de outras áreas, também segue e que tem sido útil, né, os nossos assuntos, temas e conteúdo aqui. Antes de começar a falar do nosso tema de hoje eu quero falar sobre FCA, Fato, Causa, Ação. Vou te explicar o que é isso, uma ferramenta fantástica para você usar no seu dia a dia da gestão. Mas antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu queria dar alguns recadinhos aqui. Eu queria dizer que essa semana que passou, na quarta-feira, eu comecei uma série de lives, uma série de conversas ao vivo que eu estou fazendo. Ela começa às 11h50, né, no horário de São Paulo, Brasília. Começa às 11h50, vai até às 12h20, ou seja, só meia horinha ali, no horário do almoço, para não atrapalhar muito. E o que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo vou passar em toda semana todas as perguntas e comentários a respeito do meu livro Alcançando o Alvo. O livro Alcançando o Alvo é um livro que é uma sequência de perguntas, são 67 perguntas, que se você buscar a resposta, encontrar a resposta para aquelas perguntas para o seu caso, você tem o seu planejamento estratégico ou o seu plano de negócios resolvido, né, criado, desenvolvido ali para você. Então eu estou passando por essa série de lives aqui para fazer comentários a respeito de cada uma das perguntas, dando algumas dicas, algumas orientações específicas, muito legal, tá? Então eu estou fazendo essa série ao vivo, que começou agora, como eu falei, quarta-feira, né? Dessa quarta-feira. Ela está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, na minha página Professor Plínio Tomás, não na minha página pessoal. Também está sendo transmitido pelo Clubhouse. Você já está no Clubhouse? Se você tem iPhone, tem, né, iOS, ainda não tem para Android, então você pode conhecer, deve conhecer lá o Clubhouse. Eu já estou lá também, então a gente vai transmitir, estou transmitindo ao vivo para o Clubhouse. E na nossa página da Tomás MKT, no YouTube, tá bom? Então você encontra lá esses conteúdos e ao vivo, e depois ele fica lá. No Clubhouse não fica nada. Não sei se você conhece, mas o Clubhouse não fica nada gravado. Mas no YouTube, por enquanto, está lá. Depois a gente vai ver como é que vai ser. No Face também fica lá. E aproveitando por essa ocasião, né, dessa série de lives que eu estou fazendo, eu coloquei o livro Alcançando o Alvo numa super promoção também, tá certo? O livro nas livrarias oficialmente, na própria editora, está a R$90. Se você entrar no meu site, você vai encontrar ele por R$67, mas agora, numa questão super especial por conta dessa série de lives, se você quiser acompanhar a série de lives com o livro na mão, está por apenas R$37, só que o link para compra está no grupo do Telegram. Olha o Plínio aí fazendo a gente entrar no Telegram. Exatamente. Então se você já está no grupo do Telegram, eu sempre digo aqui que o nosso grupo do Telegram é o grupo Consultório Empresa, é onde sempre eu passo as promoções primeiro, sempre eu faço os lançamentos das coisas, eu sempre aviso lá primeiro, né? Então participa do grupo lá, e lá que eu coloquei o link para você poder comprar o livro por apenas R$37 até acabar o meu pequeno estoque. Eu só tenho 82 exemplares do livro e desde quarta-feira já vendemos vários, né? Vários, não foram tantos assim, acho que foram uns, 15, 20, não chegou a isso. Mas enfim, então ainda tem bastante, mas só não deixa para muito depois, tá? Porque eu não sei até quanto tempo, né, a gente fica com esses estoques aí. Que mais? Tem um curso presencial de 1 ano, que ele tem um módulo presencial de 3 dias, mês sim, mês não, né? E nos meses que não tem o módulo presencial, tem uma aula online.
Se tudo der certo, se a pandemia deixar, etc, etc, a gente vai começar uma turma desse curso em Goiânia em março, se tudo der certo, né? Esperamos que dê, e em Cuiabá, em parceria com a ABO, Mato Grosso, em abril. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo ou entra na minha bio aqui do Instagram, lá do Instagram, e você vai ver mais informações. Mas qualquer coisa, fala comigo, manda um WhatsApp. Meu WhatsApp é 11 998465433, ou entra lá no Instagram, na minha bio, manda mensagem, direct, messenger, sinal de fumaça, o que você quiser. E por fim, o último recadinho, e a gente já entra no nosso assunto do FCA. Não sei se você está acompanhando, mas eu estou fazendo uma pesquisa que eu acho uma das pesquisas mais relevantes, embora seja muito simples, né, com relação a marcas, consumo de marcas ou admiração de marcas, reconhecimento de marcas por profissionais de saúde no Brasil. Então essa etapa essa pesquisa já teve outras etapas, e onde teve cada profissional da saúde colocou e sugeriu nomes de marcas e produtos e empresas, né, de que achavam mais relevantes conforme alguns critérios. E agora então essas marcas mais relevantes que mais apareceram foram consolidadas, e agora eu preciso, para essa fase, essa sim é mais importante, de uma amostra muito grande no Brasil de profissionais da saúde que vão me ajudar a responder. Então, em cada uma das perguntas, são apenas 4, em 4 categorias, você tem lá 20 empresas, 20 marcas de produtos ou de empresas que você pode votar nelas para dizer quais dessas marcas aqui mais representam. Então, qual a mais admira, qual é a mais tecnológica, e por aí vai, tá bom? Então, se você puder me ajudar, vou ficar muito feliz, muito honrado. Isso vai ser muito bom para a gente conseguir uma amostra bastante firme, né, com relação a isso, para poder entender quais são as marcas que estão prioritárias na cabeça dos profissionais da saúde do Brasil. O link para a pesquisa está na minha biografia do Instagram. Então, entra no Instagram, no meu perfil, plinio.tomás, entra lá, aí você vai ver o link para a pesquisa e responde lá. Cara, vai ser muito bom se você puder fazer isso, vou ficar muito, muito feliz. Eu não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, se você ouviu muito tempo depois, talvez o link já não esteja mais lá, ou a pesquisa já tenha sido fechada, mas de qualquer forma, eu agradeço aí a sua boa intenção, mesmo que seja assim. Muito bem, recados dados, vamos lá ao nosso assunto de hoje, que é o FCA. FCA significa fato, causa, ação. Tem algumas pessoas, alguns lugares, alguns livros que você pode encontrar por FCAR. Eles colocam um R ainda lá no final, que é um R de resultado, tá? Mas o que significa tudo isso e como é que é esse assunto? É o seguinte, na verdade ele é um método, é uma metodologia para cuidarmos da gestão no dia a dia. Então funciona assim, na verdade você vai ver que é bastante simples, mas ele funciona assim. Cada fato que acontece, fato é um resultado que aconteceu. Então você teve, por exemplo, este mês aqui o seu faturamento caiu. Então o seu faturamento era de 100 mil reais, este mês aqui, por alguma razão estranha, caiu para 85 mil reais. Então nós chamamos isso de fato. O fato é o problema em si. Só que é importante a gente descrever este fato usando quando, o que, onde. Então, sempre que isso for relevante, né? Então, por exemplo, faturamento caiu. Faturamento caiu, ainda que seja um fato, ele é um fato frágil. Então você tem que dizer, meu faturamento, que era em média 100 mil reais, caiu neste mês aqui para 85 mil reais. Ou seja, ele teve uma queda ali importante. Eu coloco o número nisso, né? Eu posso colocar assim... Quando isso aconteceu? Bom, aconteceu nesse período aqui, ou seja, o que ele aconteceu foi entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de janeiro, por exemplo, mês de janeiro, trimestre e tal. Então eu posso colocar um quando, né? Um fato que aconteceu ontem à tarde. Depende qual é o fato que você está analisando. Talvez valha a pena pensarem também em dizer onde ele aconteceu, se for relevante. Dependendo qual é o fato que você está dizendo, por exemplo... Ocorreu um problema de, uma confusão na recepção.
Eu devo um problema na recepção com um paciente, por exemplo. Tá, então tem um onde ali, tem na recepção, né, quando aconteceu. Então você descreve o fato da forma mais clara possível, com o maior número de objetos e detalhes. Tá? Então o fato é esse. Muito bem, então a primeira etapa da metodologia é eu entender o fato com números e com detalhes. Uma vez que você pegou o fato, descreveu ele em detalhes, a gente vai para a próxima etapa, que é o C, que é definir as causas. Geralmente não é uma causa só, são as causas. Quais são as causas que levaram aquilo? Quais são as causas que levaram a este fato, né? aquele resultado que tivemos ali? Então você vai falar, por que aquilo aconteceu? Por que teve a queda de faturamento? Porque... Aí você vai anotar, né? Causa número 1, porque tivemos muita inadimplência. Você vai colocar qual é o número dessa inadimplência, a quantidade dessa inadimplência, e você vai tratar isso também quase que igual ao fato, tá bom? Você vai colocar detalhes ali. Então, tivemos queda na inadimplência, esse foi um motivo. Um segundo motivo que aconteceu esse mês foi porque tivemos menos dias úteis. Opa, então tivemos menos dias úteis. Qual outro motivo que o nosso faturamento caiu aqui também? Porque muita gente havia pago à vista ou tinha pago em 2, 3 vezes. Eu ainda continuo fazendo o tratamento, mas já acabou o pagamento daquelas pessoas. Tá? Então foi isso. E eu não tive vendas novas nos meses passados na quantidade que eu precisava. Então eu coloco o número nisso e vou identificar então o que aconteceu. Olha, nesse exemplo que eu estou dando aqui, então eu teria 4 ali, acho que 4 ou 5 causas que eu acabei de mencionar. E estas causas combinadas levaram a esse problema. Então, eu preciso identificar as causas. Uma das metodologias que a gente pode utilizar para entender a causa chama 5 porquês. Alguns chamam de 5 porquês ou de 3 porquês. Não importa, mas é o seguinte: aconteceu o problema, o fato. Por quê? Por causa disso. Por que aconteceu isso? Por causa disso. Por que aquilo? Então, assim, e a gente vai fazendo um processo em cadeia, perguntando por quê, até chegar realmente na causa verdadeira. Essas causas verdadeiras que mais nos interessam aqui. Bom, vamos entender então. Eu tenho um problema que aconteceu, eu descrevo o problema, a partir daí eu desdobro isso nas causas, 2, 3, 4, 5 causas, analiso aquilo, coloco fatos assim, no sentido de números e detalhes também nessas causas, para entender bem essas causas. E uma vez que eu entendi as causas, que eu listei essas 3, 4, 5 causas que levaram aquele problema, eu vou agora fazer o quê? Propor ações. Por isso ele tem esse nome, né? Eu vou propor ações. Então assim, tá, eu tive então um problema ali de inadimplência. Foi essa inadimplência, parte do problema que levou a esse faturamento baixo. Então, o que eu vou fazer para evitar inadimplência? Sacou? Então assim, o que eu vou fazer para evitar inadimplência? Aí você vai criar 1, 2, 3 ações, às vezes não é uma só. Então, eu vou treinar a minha equipe para tal coisa, eu vou adotar um sistema, um novo procedimento aqui para análise de crédito, eu vou não parcelar mais do que 10 vezes, eu vou só parcelar se for no cartão, entendeu? Então você vai criar uma lista de ações, tá certo? Estas ações, vamos supor que você tenha 3 ações que vão, se você falar assim, olha, essas 3 ações, se eu fizer, eu resolvo essa situação, esta causa. Olha, então realmente, eu vou eliminar ou reduzir bastante a minha inadimplência se eu fizer essas 3 coisas aqui. Então, estas 3 coisas que eu vou fazer, se eu fizer elas, eu vou eliminar ou reduzir bastante a inadimplência e, consequentemente, não terei mais aquele problema do faturamento caindo. Só que se eu faço isso, é claro que isso vai acontecer se eu fizer isso com esse projeto das ações com todas as causas. Então, se eu identifiquei bem o problema, eu identifiquei bem as causas, então eu sei que são essas 4 causas aqui, e cada uma daquelas 4 causas eu consigo encontrar 1, 2, 4, 5 ações que no seu conjunto são capazes de eliminar ou minimizar radicalmente aquela causa. Eu elimino todas as causas, consequentemente eu resolvo o meu problema. É genial, né? Na verdade ele é simples, ele requer um tempo de pensar, ele requer raciocínio, mas ele é simples. E você então monta um plano baseado nisso para conseguir uma resposta direta, uma resposta
concreta ao problema. Por quê? Porque senão, se a gente não faz isso, a gente fica patinando. Você fica lá, pô, caiu na inadimplência, o que eu faço agora? Vou captar mais cliente. Caiu na inadimplência, não. Caiu o faturamento, o que eu faço? Vou captar mais cliente. Geralmente são soluções erradas. Por quê? Porque eu não fiz um diagnóstico certo e já saio tratando. Entende que isso, para você, profissional de saúde, deveria ser muito claro? Então, assim, qual é o diagnóstico da minha gestão, o meu diagnóstico comercial? O que de fato está acontecendo aqui? Qual é o fato? Qual é a causa desse fato? E que ação eu vou fazer para eliminar as causas? Não é assim, profissional da saúde? Não é assim, colega? É assim que a gente tem que pensar na gestão também. Então, uma vez que você fez isso, você então tem uma lista de ações. Aí o que você faz agora, a partir desse momento da lista de ações? Você vai identificar ali em cada uma das ações, esse é o pulo do gato, tá? Até aqui muita gente até faz, olha lá, não é muita não, né? Pouca gente. Mas enfim, agora qual é o pulo do gato? O pulo do gato é que quando chega nessa etapa aqui, em cada uma das ações você vai escrever do lado quem é o responsável por implantar aquela ação. E aí pode ser alguém da sua equipe, algumas dessas é você mesmo, mas a Mariana, o Carlos, a Patrícia, o João, entendeu? O Plínio. Então quem são as pessoas que vão ficar responsáveis por cada uma das ações? E qual o resultado desejado? Por isso que algumas pessoas chamam de FCAR, né? Tem um FCAR, né? Por que algumas pessoas colocam R ali? Porque recomendo que sempre tenha este resultado ali esperado. Na verdade, isso já faz parte do FCA, não precisa colocar um R a mais ali. Então, quando eu tenho uma ação definida, eu escrevo ao lado que resultado eu espero daquilo. Então, com essa ação, o que eu espero conseguir com essa ação? Vamos supor que eu esteja reduzindo o número de 15% para 10% daquele problema. Ou pode ser que o meu resultado esperado seja, em vez de, sei lá, de R$1.000 de inadimplência, vai ter só R$500 de inadimplência. Eu não sei. Então, aquele resultado você vai colocar assim, o que eu espero para transformar este resultado numa meta, porque é isso que ela será. Então, se eu tenho 4 ações aqui que são de responsabilidade da Rosângela. Então, a Rosângela tem essas 4 ações para fazer, por exemplo, no próximo mês, e eu tenho quais são os resultados esperados, combinados e pactuados ali com a Rosângela. Qual é o nome disso? Meta. Então, a partir daquele momento, a Rosângela tem metas claras quanto ao que fazer neste mês, porque aquelas ações vão trazer um resultado concreto para aquele fato. Tá certo? Só que você vai fazer na sua gestão não com um fato só, você vai fazer com 1, 2, 3. Quantos fatos você teve nesse mês para analisar? Talvez a redução, esse exemplo que a gente falou aqui, a queda do faturamento, talvez você tenha um outro problema para analisar que seja alguma coisa relacionada ao atendimento ao cliente que possa ter acontecido, que seja um outro fato ser resolvido também, ou algo de um projeto novo que você está fazendo também e que não aconteceu. O fato é uma ação de um projeto novo que era para ter acontecido, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu não treinei, porque eu não expliquei direito. Então, essas são as causas e vamos tratar das causas e arrumar assim, com eficiência, efetividade e eficácia para que a coisa aconteça de uma forma concreta. Tá certo? Por fim, aí eu acrescento um item que tem alguns autores que também falam isso, mas eu gosto de fazer isso, que é o seguinte, a gente chama de lições aprendidas. O que é lições aprendidas? Se eu tive um problema, se eu tive um fato ali doloroso, ou seja, caiu o faturamento, isso aqui não é legal, e eu tive essas foram as causas. Se eu conseguir fazer essa análise, eu consigo também então escrever em algum lugar quais foram as lições aprendidas disso. A lição aprendida é que nessas circunstâncias e tal, boleto não funciona para mim, ou não funcionou nesta situação, ou se eu testei parcelamento, que antes era até 8 vezes, eu testei em parcelar em mais de 15, mais de 12, e aí deu esse problema, então lição aprendida que não posso parcelar mais do que tanto. Então tudo aquilo que você está aprendendo, seja com o fato, seja com a aplicação contínua do método, um fato, eu faço uma nova ação, a ação funciona, eu faço ação, a ação não funciona, então eu vou tendo aprendizado. Esses aprendizados eu não deixo só na minha cabeça, eu vou escrevendo ele em algum lugar. Então a sacada legal também é eu trabalhar com esse LA, com lições aprendidas, escrevendo elas.
Então é legal a gente ir tendo uma espécie de um manualzinho, de um lugar onde eu vou colocando por escrito as lições que eu estou aprendendo, as coisas que foram relevantes para mim. Além de ficar na minha mente, no meu coração, aquele aprendizado, eu posso escrever para que a gente vá dentro da empresa, dentro da sua clínica, você vai criando um modelo contínuo de aprendizado, vá catalogando esses problemas e soluções. Isso é para a vida, né? Fica muito legal você ter tudo isso aí. Tá certo? Então, assim, são vários itens que são avaliados, ou seja, são vários itens de fato para cada período, para cada mês, enfim, o seu ciclo pode ser de um dia, seu ciclo pode ser uma semana, um trimestre, mas os fatos que você observa têm causas, aqueles problemas têm causas, as causas, então, a gente consegue ter ações sobre elas, algumas não, eventualmente alguma coisa é do governo, alguma coisa foi externa, foi uma enchente, algumas coisas... Talvez eu possa mexer, talvez não. Mas você vai então analisar certinho. Lembra que a gente não deve terceirizar a culpa. Então tenta o máximo possível ver quais são as coisas que você tem influência. E essas ações então você define os responsáveis para esse conjunto de ações. Define qual é o resultado esperado, distribui essas ações são metas, aí você pode depois criar algum tipo de premiação, de bônus, ou enfim, de estímulo às pessoas, ou não, às vezes já faz parte da sua rotina, mas o importante é que dali para frente, naquele próximo ciclo, vai ser força total, cada um com a sua responsabilidade de corrigir, através daquela ação, corrigir aquela ou aquelas causas para resolver aquele ou aqueles problemas, aqueles fatos. Beleza? Deu para entender? Show de bola. É simples, mas vale a pena. Então, o ideal é você fazer isso numa planilha, você pode fazer num papel também, se você quiser, não importa. O importante é fazer, é descrever isso, é ter a metodologia de parar para pensar. E uma dica final é que boa parte disso eu recomendo que você faça não sozinho, mas que você faça com sua equipe. Por exemplo, não aconteceu um resultado, por que não aconteceu aquele resultado? Na hora de identificar as causas, seria legal você estar numa reunião ali com pessoas envolvidas com aquilo, dizer por que não aconteceu? Por que não deu certo? O que nós não fizemos? Por que não atingimos o objetivo? Ou por que aquele problema aconteceu? O que aconteceu que a gente poderia talvez ter evitado, que a gente poderia ter feito alguma coisa e não fizemos? O que aconteceu? Então, várias cabeças pensando ajuda muito nessa hora. Tá? Então você identifica os fatos, depois para identificar as causas é legal estar em grupo e às vezes as ações também. E para as ações também eu recomendo que você vá ao longo do tempo aumentando o seu repertório mental. Você já me ouviu falar aqui no podcast Consultório Empresa 1 trilhão de vezes sobre isso. O repertório mental é possibilidades. Quanto mais é ampliado o seu repertório, quanto mais seu conhecimento você tem, mais possibilidades de ações e de interferência nas coisas você tem. Se seu mundinho é limitado, aquelas 4 paredinhas do consultório, você como mão de obra e atendendo o paciente, você não tem repertório nenhum para tirar nessa hora e falar assim, como é que eu vou resolver aquilo? Você fica com um vácuo. Como é que eu vou resolver? Se você não tem como, você não vai saber resolver porque você não tem repertório. Então como é que eu pego esse repertório, Plínio? Ouvindo o podcast Consultório Empresa, lendo os livros do Plínio Tomás e tantos outros bons que tem por aí, artigos, fazendo cursos, lendo, experimentando, conversando com outras pessoas, participando de grupos de debates de gestão, de marketing, enfim. E por aí vai, você vai aos poucos aumentando o seu repertório. Mas esse é um dos objetivos do podcast Consultório Empresa e dos nossos livros também, tá bom? Nosso material tem bastante coisa, entrar no grupo do Telegram, que tem muita coisa para você aumentar o seu repertório também, me segue no Instagram, que tem muita coisa lá, no YouTube também. Todos esses são conteúdos que vão aumentando as possibilidades e ideias para você poder aplicar depois no seu dia a dia. Maravilha? Combinado? Então tá, hein? Lembra dos convites e das coisas que eu pedi para você aqui no começo, né? Da pesquisa, para você me ajudar ali na pesquisa, se você tiver interesse no livro, acompanhar a nossa série aí nas quartas-feiras, nessa série de lives. Tá bom? Te espero nesses encontros. E a gente vai se falando nas próximas semanas, seja aqui nesse próprio canal aqui do podcast Consultório Empresa, seja nesses outros todos que a gente também está à disposição. Um fortíssimo abraço, Deus te abençoe e até mais.